Bom dia, crianças! Tudo bom? E aí, gostaram de fazer atividades de matemática? Conhecer o nosso sistema monetário? Que legal, né? Saber que a gente tem dinheirinho, né? Os valores e como a gente pode gastar? Que legal, não é? Hoje, Tia Lu voltou aqui com o nosso amiguinho Roque e com a nossa amiguinha Ritinha. A Ritinha tá toda descabelada. Ai, Ritinha! Com a Ritinha para falar de língua portuguesa. E eles trouxeram mais amigos. Trouxeram os ratinhos, a Minnie e o Mickey, para a gente contar uma história. Temos também a tartaruga. Temos o menino gato, aqui atrás. O menino gato. Temos o pato Donald. Temos um coelhinho. Temos um dinossauro. Temos um pirata. Todos eles gostam de escutar história. Você gosta de escutar história? A Tia Lu também. Então, hoje, no dia 1º de julho, mudou o nosso mês. Estamos no mês 7. Vamos contar com a Tia Lu? Ó, janeiro, fevereiro. Janeiro é o mês 1. Fevereiro é o mês 2. Março é o mês 3. Abril é o mês 4. Maio é o mês 5. Junho é o mês 6. Julho é o mês 7. Estamos já 7 meses, ó. Então, nós estamos no mês de julho. E hoje é dia 1º de julho de 2020. Tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa apostila de língua portuguesa. Pausa o vídeo aí. Vai lá e pega a sua apostila. Eu espero. Pegou? Muito bem. Abriu na apostila de língua portuguesa, páginas 72 e 73. Abriu? Isso. Então, olha lá. O que nós vamos ver? Estamos vendo nessa cena aí. Isso, nós estamos vendo, Tia Lu, aí nessa cena, uma pessoa contando histórias. Olha lá. Não é? Ó, aqui, ó. Tia Lu tentou montar um cenário igual, porque a Tia Lu não tem muitos livros. Então, a Tia Lu tá na casa dela hoje, né? Pra contar essa história pra vocês aqui, da minha sala, tá bom? Então, vamos lá? O que tá acontecendo aí? Eles estão contando uma história, Tia Lu. E a Tia Lu também vai contar uma história. Vocês gostam de história? A Tia Lu também adora uma história. E a Tia Lu vai contar a história. Tá vendo que tem 2 ratinhos aqui? A Minnie e o Mickey? O que nós vamos falar? Nós vamos falar a história do rato do campo e o rato da cidade. Tá bom? Vocês conhecem essa história? Então a Tia Lu vai contar, tá bom? Então presta atenção. Era uma vez 2 ratinhos. Eles eram compadres. E um morava no campo e o outro morava na cidade. Bom, e aí, o rato da cidade, né, ele vivia no luxo, gostava de ficar falando que tinha isso, que tinha aquilo. E o rato do campo, que era bem simples, morava lá no buraquinho, lá na toquinha dele, bem na simplicidade. Um dia, o rato da cidade resolveu chamar o seu compadre, seu amigo, para ir visitá-lo lá na cidade. E para isso, ele fez um banquete, né? Fez um banquete, colocou tudo que tinha de mais gostoso na casa dele. E aí, o rato do campo chegou e ficou abismado, entusiasmado com tanto luxo, com tanta riqueza. E entrou e olhou aquela mesa linda, aquele manjar dos deuses que estava ali e falou assim: nossa, isso é mesmo uma papa fina, né? Só coisa boa. E o rato da cidade, todo, né, garboso, né, assim, falou assim: sente-se, meu amigo, com a vontade. Mas de repente escutou um barulho e saiu correndo. Foi embora e deixou lá o amigo do campo sozinho, comendo. Quando o barulho acabou, o rato da cidade voltou e continuou comendo. Então ali comendo, conversando, papapá, pipipi, de repente eles escutaram outro barulho. O rato da cidade saiu correndo e deixou o amigo do campo lá sozinho. Ah,
Mas aí ele voltou e falou assim: nossa, essa vida na cidade é muito estressante. O amigo do campo, cansado daquela situação, levantou e falou assim: eu vou embora, porque lá na minha casa é tudo simples, mas eu não preciso viver correndo de nada. Tudo que tem lá é meu. E foi embora para sua casa no campo. Moral da história, tia Lu. A história quer dizer o quê? Que eu não posso exibir aquilo que não é meu. O rato da cidade, ele morava numa casa de uma pessoa que era rica, que não era dele. Morava num buraquinho lá na parede. E tudo que tinha em cima daquela mesa que ele preparou para o amigo não era dele. Era do dono da casa. Enquanto isso, o ratinho do campo vivia lá comendo as suas raízes, as suas nozinhas, sem problema nenhum, sem fugir de ninguém. Certinho? Vocês gostaram da história? Que bom! Então, olha lá. Então, agora nós vamos responder um pouquinho sobre o texto, tá bom? Então, vamos lá. Olha lá. Quem fez essa história, a tia Lu vai falar, né? Quem deu essa historinha, quem criou essa história, foi o Monteiro Lobato. Vocês conhecem o Monteiro Lobato? O Monteiro Lobato, ele é o criador da Emília, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Do Visconde, da Narizinho e de muitas outras histórias, tá? E o Monteiro Lobato, ele nasceu em 1882, há muito tempo. Ele nasceu lá em Taubaté, no estado de São Paulo, tá? Então, esse é o criador da história, Monteiro Lobato. Vamos responder um pouquinho o jogo rápido? Então, olha lá. A tia Lu falou que os ratinhos eles viviam aonde? No campo e na cidade, tá? O campo é a zona rural que a gente conhece, né? Que tem tudo lá, a gente já falou isso em geografia. O campo e a cidade. A cidade tem prédios, tem carros, tem lojas. E, né? Então, vocês vão fazer uma bolinha e um X nas imagens. Então, olha lá. Os ratinhos da história viviam em lugares diferentes. Faça uma bolinha ao lado da imagem que mostra a área urbana. Onde que é a área urbana? Onde que é a cidade? Então, lá no quadradinho, eu vou fazer uma bolinha onde mostra a cidade. E vou fazer um X aonde mostra o campo, a zona rural, tá? Como o ratinho do campo se sentiu quando chegou à casa do amigo, na cidade? Marque um X. Olha lá. Ele ficou confuso, ele ficou surpreso, ele ficou assustado. Tem os 3 ratinhos. Então, olha lá. Ele ficou surpreso. Qual que é a cara de surpresa? É a primeira, a segunda ou a terceira? É a do meio, né? A segunda. Como era a mesa que o rato da cidade se alimentava? Ela era pequena, com pequena quantidade de alimentos, ou havia uma grande quantidade de alimentos? E a segunda, havia uma grande quantidade de alimentos. Observe as imagens e numere da seguinte maneira. 1, para indicar o início da história. 2, para indicar algo que aconteceu no meio da história. E 3, para indicar o final da história. Então, olha lá. Então, temos aqui, né? O que aconteceu primeiro? Então, eu vou ver aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Tem 3 cenas e vou numerar. O que aconteceu primeiro, o que aconteceu segundo, o que aconteceu terceiro. E vou numerar. O que aconteceu primeiro? O ratinho saiu correndo, o ratinho fugiu na casa, ou o ratinho chegou e cumprimentou o amigo. O que aconteceu primeiro? Então, vamos ver a sequência certinha e vamos numerar, tá bom? Então, vou dizer que vai ficar assim, ó. Primeiro, o ratinho chegou na casa do amigo e cumprimentou. Segundo, o outro ratinho saiu correndo, deixou o amigo sozinho sentado lá na mesa. E terceiro, o ratinho foi embora, tá? Então, ficou 2, 3 e 1. A história que você leu conta fatos reais que aconteceram de verdade ou conta fatos criados pela imaginação do autor. Ele conta fatos criados pela imaginação do autor, né? Então, alguém imaginou aquela história e contou. Número 6. Nessa história, aparece indicado quando os fatos aconteceram, marca lá o dia certo, a hora certa, ou não aparece indicado quando os fatos aconteceram. Não aparece quando os fatos aconteceram, né?
foi contada uma história, mas não falou nem o dia, nem a hora, não é? Só falou que era o lugar, que era no campo e na cidade. O ser que participa de uma história recebe o nome de personagens. Aqui nós temos os nossos personagens, os ratinhos. Quantos personagens participam da história que o professor leu? Quantos personagens aparecem na história? Quantos? 2, o rato do campo e o rato da cidade, tá? E quais são os personagens dessa história? Escreva a seguir. Quem são? Os ratos. Então escreveu, os ratos. Observe como o texto da história, o rato da cidade e o rato do campo, ocupa as linhas da página e marca um X na imagem que representa como o texto aparece organizado. Então eu vou voltar lá na página, né, da historinha. Aqui, olha lá. Ele aparece em versos, né, 4 linhas, pulando, chega até o final, ou ele vem até o final da página, até o final da linha. Ele vem até o final da linha. Então, ó, eu vou fazer o X em qual quadradinho? Nesse ou nesse? Nesse aqui, tá bom? E olha, vai até o final, tá? Ouça o seguinte trecho da história. O rato da cidade fugiu para o seu buraco, deixando o convidado de boca aberta. O que quer dizer boca aberta? Significa o quê? A boca do rato ficou aberta e ela não conseguiu fechar mais, ou o rato do campo ficou surpreso com a atitude do amigo. Ele ficou surpreso com a atitude do amigo. Ele não ficou lá com a boca aberta, sem fechar. Ele ficou surpreso. O amigo saiu correndo e deixou ele lá, sem fazer nada, não é? Sem falar nada. Tá bom? Então, esse foi o nosso jogo rápido. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a família silábica da letrinha R, tá bom? Então tá, crianças.